Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Boa noite. Estamos aqui iniciando uma trajetória que eu acredito que, como é tão bonita para mim, deverá ser também bonita para vocês, porque nós vamos estudar, refletir e levar para os nossos corações esse olhar dessa criatura tão bonita, tão doce, que nos trouxe muito para a nossa vida, para esse movimento espírita e para a psicologia de um modo geral. Nós vamos iniciar hoje uma sequência de estudos mostrando o olhar da Joana de Ângeles para essa trajetória
do espírito. Esse olhar que transpassa a questão da matéria, que transpassa a questão do próprio espírito. Vai além. Por isso, é uma caminhada transpessoal. Vamos, então, nos concentrar para aproveitar ao máximo esses pensamentos tão importantes, que o nosso Mestre Jesus possa estar ao lado de cada um de vocês, afinizando as energias dos lares com o seu manto de luz, com certeza, juntamente com a energia dessa irmã, que traz esse manto azul maravilhoso na nossa jornada, no nosso caminho, iluminando nossa estrada da vida. Assim, iniciaremos o nosso estudo de hoje, com certeza de que todos esses conhecimentos vão calar muito fundo ao nosso coração. Graças a Deus. A nossa proposta vem trazer um outro olhar mais adiante sobre essa caminhada. Não que a gente não se preocupe com as coisas físicas, também não podemos só nos preocupar com as coisas espirituais. Então, nós vamos ver o que realmente nós precisamos vincular nos nossos conhecimentos para que os nossos passos consigam chegar naquele alvo que Jesus nos apontou, que é a construção do reino dos céus dentro de nós. Então, nesse momento, nós vamos marcar um encontro com Joana de Ângeles para ela nos ensinar essa trajetória. E eu espero que vocês estejam nesse encontro, que estejamos juntos, compartilhando desses conhecimentos para levarmos à humanidade esse exemplo, trazer para a nossa casa, em primeiro lugar, que é onde nós estamos agora, vinculados em maior parte do tempo, para podermos, amanhã, quando formos a nossa luta de novo nos caminhos da vida, já levarmos uma forma transpessoal de existir. Vamos iniciar, então, essa jornada e vocês vão caminhar comigo. Vão caminhar passo a passo, sentindo esse olhar de Joana de Ângeles, acompanhando também a nossa caminhada. Primeiro, vou falar um pouquinho de como ela chegou na doutrina espírita. Nós sabemos que ela é a mentora do nosso médium Divaldo Franco. E o conhecimento do movimento espírita, trazendo a Joana, foi exatamente a partir da mediunidade de Divaldo Franco. A sua primeira aparição ao médium se deu em 5 de dezembro de 1945. Inicialmente, dava o nome apenas de um espírito amigo, apresentando-se mais tarde com o nome Joana de Ângeles. Iniciou várias psicografias que culminaram na publicação do primeiro livro, Messe de Amor. Esse livro foi lançado em 1964. Logo em seguida vieram outros livros,
os outros demais logo depois, Dimensões de Liberdade e Leis Morais da Vida. No livro Leis Morais da Vida, ela vai abarcar as leis, mas no ponto de vista prático da nossa vida. Pedaços, situações, e que ela vai interligar as leis morais, que vai ser um complemento do estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, de Kardec. E uma coisa interessante que eu ouvi numa palestra de Divaldo, sobre essa questão, essa parceria, Divaldo reclamou com Joana de Ângeles. Poxa, você podia me dar uma instrução, me dar um apoio? O que você poderia falar para mim? Aí ela mandou ele abrir o livro Mestre de Amor. Primeiro livro que ela escreveu, fundamentando todo esse aspecto doutrinário, né? Quando ele abriu, ele leu a primeira frase, você que... Aí ela olhou para ele e falou assim, e aí? Para quem que eu estou falando? Aí ele, para você. Ah, você está falando comigo. Então, esse você sou eu. Pois é. Então, todo mundo que recebe uma mensagem, agora não foi isso que ela falou agora, né? Estou falando por mim. Todo mundo que recebe uma mensagem, todo mundo que dá uma aula, na verdade, a primeira pessoa é quem está escrevendo que vai ouvir, é quem está falando que vai ouvir. Então, não tinha sentido ele reclamar, dizer que ela nunca tinha dito nada diretamente para ele. Era isso que ela queria mostrar. E, nesse momento, ele começou a entender que ele tinha dado um furinho com ela, né? Ele tinha que estudar na vida dele tudo aquilo ali que ele estava passando para o outro. Então, nessa trajetória com o Divaldo, Joana ganharia cada vez mais força no meio espírita. Esses livros, esse presente que ela trouxe para a gente, com belas narrativas, transmitidas através de seminários, de palestras, por Divaldo Franco, que nunca deixou de citar, mesmo que ele esteja falando de um assunto de outro espírito, mas ele sempre tem o carinho pela Joana de Ângeles, sempre tem o cuidado de trazer para as palestras dele uma palavra de Joana de Ângeles. E ele se tornou, então, o melhor amigo espiritual encarnado hoje de Joana, e Joana é o melhor amigo espiritual do plano invisível de Divaldo. Se tornaram amigos particulares. Divaldo, então, cita que Joana de Ângeles colaborou com Kardec. No momento em que Kardec estava arrumando o Evangelho segundo o Espiritismo e recebeu muitas instruções de espírito. E ele citou que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, o capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, em 1862, Joana se comunicou com Kardec, só que ela assinou um espírito amigo. Essa parte, essa passagem do Evangelho que eu vou trazer para vocês agora, se chama a paciência. Veja o que ela nos diz. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei que Deus onipotente, que pode pela dor neste mundo vos marcar para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer.
e para nos porem à prova da paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado. Quando se olha para o alto, em vez de se curvar para a terra, em vez de olhar para o chão, a nossa luz vai encontrar a luz do céu. E aí o fardo parece leve. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Assinado um espírito amigo em Havre, 1862. Vejam como ela é sempre a palavra de força, de entusiasmo, que nós estamos sempre precisando. A trajetória dela não foi fácil. Nós vamos falar das reencarnações de Joana. Aquela parte que realmente muitos livros já estão relatando. Tem um livro chamado A Veneranda, Joana de Ângeles, escrito em Salvador, pela editora Leal, com autores da Celeste Santos, junto com Divaldo Franco, declarando várias passagens da vida de Joana de Ângeles. Uma passagem, eles declaram que ela foi Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento da crucificação. Também consta esse dado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Joana de Cusa, ela é citada no Novo Testamento, em Lucas 8, como uma das mulheres que serviam Jesus, que foi martirizada, junto com seu filho, lá no Coliseu de Roma. Foi queimada. Durante a perseguição romana aos cristãos, ela foi intimada a abjurar de Jesus. E ela já, com fogo ardente, o filho desesperado, mãe, abjura, mãe. Por favor, abjura, mãe. Porque não queria ver a mãe sofrer. E ela, impassível, serena, confiante, não arredou pé da crença, da fidelidade àquilo que ela tinha colocado no coração dela. Ela não tinha assinado nenhum tratado com Jesus. Ela não tinha assinado nenhuma regra. Jesus não colocou regra nenhuma para os seguidores dele. Tem que ser assim. Não. Mas ela tinha colocado esse dever com essencial dentro dela. Que muitas vezes as pessoas não colocam nem os deveres materiais. Imagina esse dever com essencial, que é uma das primeiras situações que a gente se vê durante a nossa passagem espiritual, é justamente isso, dever com essencial, de realmente procurar alimentar o homem de bem dentro de nós. E aí foi-se embora a Joana de Cusa. Ela também reencarnou como Santa Clara de Assis. Viveu de 1194 até 1253. Nesse momento, também era muito conhecida porque ela ficou ao lado de Francisco de Assis. Criou o convento, a Ordem das Clarissas,
que até hoje se mantém lá em Assis. E ela começou a seguir Francisco de Assis a partir do momento em que ela viu, em praça pública, Francisco tirando toda a roupa e serenamente falando a fidelidade dele. Ali, aquela jovenzinha ficou admirada. Ela ficou encantada porque ela viu, naquelas palavras de Francisco, daquele jovem que era milionário e se desapegou terminantemente de tudo, até da própria roupa do corpo. Ela não se espantou, ao contrário, ela sentiu, ela entendeu aquilo que Francisco de Assis estava falando. E aí ela viu a integração que havia entre o pensamento dele e o pensamento dela. Ela encontrou ali a sincronicidade de pensamentos e começou a seguir Francisco. E ajudou a que as moças daquele lugar começassem também a ver a proposta de desapego de Francisco, de caridade, de simplicidade. E eles seguiram juntos. E ela acompanhou ele até o momento do desencarne. Olha, essa criatura que desde sempre já estava voltada para essa linha cristã e que foi tentada tirar desse momento, desse caminho, por várias formas. No México, ela teria nascido Joana de Asbach, 1651 a 1695. Ela era poetisa, adotou o pseudônimo de Juana Inês de la Cruz, que também tem uma vida muito bonita, que neste livro, Veneranda Joana de Ângeles, a gente encontra o depoimento dos autores sobre essas vidas de Joana. A derradeira passagem na Terra teria sido, então, aqui no Brasil, como mestre da igreja, mentora, madre. Ela estava sempre envolvida com o cristianismo. Então, ela foi Madre Joana Angélica de Jesus. Viveu de 1761 a 1822. E, enquanto defendia o convento da Lapa, em Salvador, no conflito com os portugueses, ela morreu. Era um conflito que estava trabalhando em cima da independência da Bahia. E ela foi em defesa disso. Sempre na defesa dos humildes, sempre na defesa dos afastados, dos excluídos. Mas ela sempre mostrando a serenidade. Porque ela confiava. Ela tinha absoluta certeza na vida futura. E ela nos trouxe essa ideia de que não precisamos ter medo do que vai acontecer amanhã. Nós temos que nos concentrar no que nós estamos construindo hoje. Porque se eu construir hoje alguma coisa que seja realmente permanente, eu vou levar no meu espírito isso, essa construção. E ela sabia. Ela tinha certeza. Por tudo que ela já tinha passado, por todas as experiências dela, que as pessoas precisavam alcançar essa força. E assim, ela veio trazendo essas obras maravilhosas, trazendo para nós as diversas faces do amor.
Ela garimpou o amor num dos livros dela. Ela falou sobre a plenitude no sentido da gente entender melhor o que é o sofrimento. O que realmente nós precisamos entender como solidão? Olhar o homem, não com facetas. O homem físico, o homem espiritual, o homem doutor, o homem forte, o homem fraco. A gente divide o homem assim nessas facetas todas. Não, o homem é tudo isso e muito mais. E ela mostrou isso, trazendo para nós a visão do homem íntegra. Falando da verdade com aspectos transpessoais. E é sobre isso que nós vamos conversar nesses encontros. Que eu espero que vocês venham encontrar conosco nesse processo desse encontro. Nós vamos conhecer a proposta da psicologia transpessoal, o surgimento, a importância para o trabalho do autoconhecimento do homem, como é que a psicologia transpessoal surgiu, a importância toda de nós conhecermos, não pelo aspecto teórico, mas vamos conhecer a psicologia transpessoal pelo aspecto prático. O que ela traz para nós? Qual é a sua proposta? Ninguém vai sair aqui expert em psicologia transpessoal, mas com certeza vai se olhar diferente. Porque ela vai fazer isso conosco. Essa é a psicologia que mostra o olhar de Joana de Ângeles. Vamos conhecer os pilares da psicologia transpessoal, segundo a Joana, que levam o homem olhar para si mesmo com as diversas facetas do olhar. Ele vai se ver como um todo em todas as facetas de olhar para si mesmo. Cada pilar vai trazendo uma área de ação para esse olhar, para esse estudo de si mesmo. E aí a gente vai ver por que ela chama de homem integral cada ser da humanidade. Vamos aí conhecer essa orientação da Joana de Ângeles, essa orientação psicológica, trazendo os questionamentos do ser humano no processo evolutivo, dentro dos pilares da transpessoal. E aí vai ser interessante porque a gente não imagina que está sendo daquela maneira. Aí a gente vai começando a perceber o quanto nós usamos máscaras, o quanto nós burlamos, manobramos a nossa felicidade. Nossos encontros serão voltados para esses assuntos. E nesses assuntos, nós vamos mostrar como nós podemos achar caminhos mais fáceis para encontrarmos a felicidade. Essa é a nossa proposta. Portanto, venham aos nossos encontros. Nós temos aqui uma área de trocas que vocês podem deixar aqui embaixo do vídeo, questionamentos, dúvidas, complementos para ajudar a todo mundo em cima de cada momento nosso. Isso vai se tornar uma grande jornada para o autoconhecimento humano. Espero que tenhamos bastante adesão, porque vocês vão começar a convidar outras pessoas. E a nossa fraternidade, ela é voltada para amor e caridade. A gente tem que começar a transpor
esse amor. E o amor só é mostrado para o outro quando eu me interesso pelo outro. Quando eu me interesso em dar a mão ao outro. Não precisa puxar, porque não dá para puxar ninguém de onde estiver. Né? Mas a gente dá a mão, estende a mão e vê quem é que está com a mão estendida para segurar a nossa mão. É nesse momento que a psicologia transpessoal traz um novo olhar para esse universo do ser humano, do autoconhecimento do homem. Então, nesse primeiro momento, eu estou apenas mostrando a nossa proposta de estudo. E no final de cada proposta de estudo, eu vou apresentar para vocês qual será a sua atitude desta semana. Vamos fazer um desafio em relação à atitude. Todo final de cada encontro, eu vou folhear esse livro aqui, Livro das Atitudes. Eu vou abrir aleatoriamente. Opa, já tem uma atitude legal aqui. Vou ler o que está escrito aqui para desafiar vocês. O livro dá algumas sugestões e vamos ver se durante a semana a gente brinca um pouquinho para as nossas atitudes. Nós estamos precisando variar, criar, né? Vamos ver qual é a de hoje? Nesse momento, então, vamos perceber essa ação consciente, que não pode ser assim, igual robô. É uma ação consciente, que a gente vai perceber o impacto da atitude na vida das pessoas que estão à nossa volta. E com isso eu também começo a perceber que impacto eu posso ter amanhã num outro lugar que eu vivo, que eu trabalho, que eu tenho que ir depois que acabar esse estágio, né, de isolamento. Então, vamos lá. Hoje, a proposta é: tome uma atitude expansiva. Expansiva. Olha que legal. A expansão da consciência é a realização mais importante para toda a humanidade. Neste momento de nossa evolução, é muito mais importante. Se tomamos uma atitude expansiva, é porque queremos expandir a nossa consciência. Para então, podemos perceber a totalidade das questões e dos assuntos que nos dizem respeito e que nos afetam. Nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível em que foi criado. E é preciso expandir a nossa percepção para vê-lo numa perspectiva inteiramente nova, livre de modelos mentais limitantes. A atitude expansiva nos faz progredir e abraçar com desenvoltura todas as possibilidades ao nosso alcance. Então, vamos lá, atitude expansiva, de forma consciente. Ele dá algumas propostas, né? Algumas sugestões, por exemplo, né? Estar em companhia das pessoas que estão em casa, buscar um livro, buscar uma ideia que vá colaborar para a expansão da sua consciência. Então, aquela pessoa que só vem resmungar, aquela pessoa que só quer abobrinha, aquela pessoa que não conversa nada de interessante, vamos ajudar ela também a se expandir. Vamos levar as ideias para elas. Não vamos fugir delas, mas vamos levar as ideias para elas. E aí, a gente começa a fazer uma grande corrente de expansão. Olha que legal. Corrente de expansão no Face, corrente de expansão no Instagram, corrente de expansão na minha sala, corrente de expansão na minha família. Lá no WhatsApp, faz um grupo da corrente de expansão entre os amigos. O que eu li hoje? O que eu vi aqui? Né? Ampliando horizontes culturais, prestigiando arte, teatro, poesias. Olha, um grande sarau dentro do WhatsApp, hein? Grande sarau dentro das lives aí do YouTube.
um grande sarau dentro do Face. Vamos expandir a nossa consciência. Quando tiver muito difícil entender alguém, alguma pessoa, olhe a perspectiva de outro ângulo. Expanda esse olhar. Amplie o olhar para aquela situação. Não estou entendendo que eu estou olhando por esse ângulo. Se eu olhar para outro ângulo, será que não era por ali que eu tinha que ver essa situação? Olha, a gente ganha uma enormidade de vertentes para a mesma atitude, para a mesma situação, para a mesma pessoa, né, também. A última sugestão deles, faça coisas que podem lhe dar desenvoltura. Ah, eu achei legal essa. Dance, pinte, cante, escreva, faça o que expanda o seu contato com a alma. Só vou falar uma coisa. Expansão consciente não quer dizer que você vá sair gritando por dentro de casa, falando mais alto que todo mundo. Isso não. Isso vai atrapalhar. A expansão é buscar além do que você está acostumado a buscar. Começar a olhar mais que um palmo diante do nariz. Então, expansão, você dança, você canta, chama o outro para dançar, bota um karaokê na sala para todo mundo participar, desde a criancinha pequenininha até o adulto, o vovô, a vovó, que também estão ali, né, com medo de estar na rua. Isso. Você pode pintar, você pode escrever. Escrever. Pega um caderninho e... Eu me lembro que antigamente existiam diários. Hoje, as moças não escrevem mais diários. Então, vamos começar a escrever um diário de bordo, né? Um diário de bordo, porque a gente está dentro de um navio, né? Vamos fazer um diário de bordo. O que eu estou sentindo hoje? Vou escrever sobre isso. E aí, você está sentindo isso? Escreve sobre isso. Vamos trocar a informação do que a gente escreveu. Olha que legal, que exercício maravilhoso. Esse é o desafio desse encontro. E os resultados, escrevam aqui nos comentários abaixo do vídeo, para que a gente possa ver se realmente vocês fizeram ou não alguma coisa, se foi útil para alguém essa mudança. E, em relação a Joana, vamos continuar trabalhando em cima deste olhar dela para os outros encontros. Então, hoje nós ficaremos por aqui. No próximo encontro, vamos conhecer mais da psicologia transpessoal, a sua origem, a abrangência dela, e vamos cada vez mais expandir o olhar de Joana a respeito da nossa trajetória. O encontro marcado está selado. Todo mundo, estou esperando todo mundo voltar para o próximo encontro. Toda semana nós teremos um encontro. E eu estarei, com certeza, muito feliz de ver que as pessoas possam estar aproveitando, nem que seja um pouquinho, daquilo que Joana quis trazer para nós. Então, encerrando o nosso encontro, estamos aqui, mais uma vez, agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Que nós possamos mudar a nossa energia com todo esse conteúdo que estamos trazendo para a nossa consciência, para o nosso coração. Que Jesus esteja sempre com vocês. Que Jesus possa participar sempre desses encontros, para nós sentirmos no coração essa luz cristã. Graças a Deus.